Presidente vereador Salvador, senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, senhoras e senhores presentes nesse plenário, nosso bom dia. E, mais uma vez, essa tribuna para que possamos falar. Tema que ontem foi mencionado aqui, está nas manchetes dos jornais de hoje sobre a situação do SANEP. E o seu excelência vereador Vitor, ontem veio falar sobre os inadimplentes do SANEP, vereador Vitor aqui. Pois eu fiz o pedido para o SANEP que pudesse responder, e Vossa Excelência disse que poderíamos arrecadar em torno de 2 milhões com os inadimplentes. Pois eu vou mencionar aqui, para Vossa Excelência, que nós temos só uma instituição que deve para o SANEP R$ 5.225.346,34. Uma instituição dos devedores da nossa cidade. Tá bem, mas deve? Então, para Vossa Excelência saber. Eu não quis nem citar o nome, posso dizer, um hospital tem diferenciação, mas está devendo. Tem que pagar água. Tem que pagar água. Tem que pagar água, porque o pobre lá na vila paga. Agora, tratamento diferenciado, se nunca pagou, e usa água, e segue usando. E tem uma dívida de 5 milhões, e recebe dinheiro do SUS, e recebe dinheiro particular. Então, isso a gente precisa ver. E os outros pagam. Então, qual é a diferença que tem? Se uma instituição deve 5 milhões, não vou citar o nome aqui da instituição, agora deve 5 milhões. Tem uma outra instituição de saúde que deve 500 mil. Então, só isso, são 6 milhões de dívidas de duas instituições de saúde no nosso município com o SANEP. E o pobre lá da vila deve 2 meses, vão lá e cortam água. Claro, não pode cortar a água dos hospitais? Claro que não. Agora, está aí os problemas que tem o SANEP. Entre outros problemas, está aqui, ó, condomínios. Agora eu vou citar os nomes. Village Center, Condomínios Moradas Pelotas, Condomínio Village Center 2, Residencial Toscana, que é recém, Largo Vernete. Só nesses aqui são 2 milhões. E eles cobram dos condôminos. E não pagam para o SANEP. Os programas habitacionais do Minha Casa Minha Vida, a mesma situação. Então, nós precisamos saber essas situações para que possa o SANEP se recuperar minimamente. Porque só os 100 maiores devedores têm uma dívida em torno de 10 milhões em água com o SANEP. Os 100 maiores devedores. E não pagam. E aí eles não podem ir lá cortar a água de um condomínio. Mas lá no bairro, lá na vila, individualmente, é cortada a água da população. Então, essa é uma situação que nós temos que ver, discutir e saber o que podemos fazer para ajudar. Queria conceder uma parte, com a permissão, presidente, a Vossa Excelência, vereador Anselmo Rodrigues. Alô. Depois tu pode verificar o que eu estou falando, tá? Se tiver um edifício com 100 apartamentos, a entrada de água é uma única. Se tiver 100 moradores, 100 apartamentos, um deles pagar, tu não pode cortar água. Quando teria que ter um hidrômetro para cada apartamento. Só que é liberado as construções com um hidrômetro único para todo o edifício. E onde tiver um pagando, tu não pode cortar a água daquele edifício, e às vezes edifício de milionário, edifício de gente rica. Então tem que pensar em mudar essa lei da construção. Cada apartamento, mas vai encarecer o apartamento, ter um hidrômetro para cada apartamento? E daí? Vamos continuar? O pobre lá na ponta da vila tendo que pagar, sendo processado, e o apartamento do edifício dos milionários não pagarem, porque apenas um paga e tu não pode cortar a água daquele cara porque ele está em dia. Então, isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto o mais breve possível.
Muito obrigado, vereador Anselmo Rodrigues. Presidente, gostaria de conceder uma parte também ao Sua Excelência, o vereador Roger Ney. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Marcola e vereador Anselmo Rodrigues. A título de esclarecimento apenas, forma de cobrança de água do condomínio, na minha concepção, é uma grande injustiça que sempre existiu. Mas eu gostaria de informar para alguns colegas que ainda não têm essa informação, que este vereador, logo que chegou na casa, fez um projeto de lei, e esse projeto de lei foi aprovado aqui, vereador Anselmo. Nós temos hoje um projeto de lei que todos os condomínios, a partir de quando a publicação da lei, isso deve fazer já uns 2 anos, que tem que ter o hidrômetro individual. Então, essa lei já existe, foi aprovada por essa casa. A autoria desse modesto vereador aqui. Muito obrigado, vereador Roger Ney. Então, eu só quis trazer para que a população e os parlamentares possam saber essa situação de modo especial de todos os condomínios, porque eles não pagam, se agarram tendo um dia não pode cortar água, e aí acabam arrecadando dinheiro dos condôminos e não pagando o SANEP. São vários aqui que a gente pode citar, entre eles todos os Village Center, condomínio Laçador, condomínio Jardim das Hortênsias, condomínio ali, o Largo Vernete, deve em torno de 200 mil de água. Então, é lamentável, né? É lamentável que são condomínios que arrecadam muitos recursos e acabam não pagando, e o povo da nossa cidade, a população carente, fica devendo 2 meses de água, o SANEP vai lá e corta. Então, 2 pesos e 2 medidas. Então, essa é uma situação que também tem que estar envolvida e para nós analisar. E, por último, senhor presidente e senhores parlamentares, eu quero aqui na tribuna fazer um registro e fazer um apelo às pessoas que estão nos assistindo, porque, infelizmente, no mundo que nós vivemos, tem pessoas que se fazem desperta para passar bem, e ontem eu recebi em torno de 5 ligações de empresários da Zona Norte que têm um falsário, usando o nome do nosso mandato, para... E Vossa Excelência conhece quem é. Vossa Excelência conhece quem é. Arrecadando recursos em nome do nosso mandato. O vereador Rafael Amaral, o vereador Marcos Cunha também, eu sei que já passou por isso. O rapaz se apresenta como sendo assessor do nosso mandato, leva uma proposta de um projeto social na área da saúde, que o nosso mandato trabalha, e arrecada vários recursos de doação em troca de propaganda para o seu benefício. Não, a polícia, inédito, sexta-feira, conseguiram prender o estelionatário. Só que chegou na delegacia, fez o boletim de ocorrência, não foi flagrante, já está na rua de novo. Então, que fique registrado que provavelmente todos os parlamentares, e o nosso mandato aqui, que está envolvido nessa situação, nós não mandamos nenhum assessor pedir recurso nenhum em nenhuma instituição. Se alguém for usar o nome, possa, na hora, chamar as autoridades competentes para que possam tomar as providências, porque é lamentável o fato das pessoas usar o nome dos parlamentares para arrecadar recursos e dar golpe no comércio da nossa cidade. Obrigado.